Gigante europeu sondando o zagueiro do Cruzeiro, hein? Tudo isso você confere a partir de agora aqui na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. O Cruzeiro terá aí uma maratona de jogos e aí o pessoal vai ter que entrar nesse ritmo muito forte, porque é jogo em cima de jogo, jogo de Campeonato Brasileiro já na quarta-feira, diante da equipe do Vitória. Aliás, bora lá comprar ingresso, já chegando aí em 10 mil ingressos vendidos. A expectativa é de que o público vá superar os 30 mil torcedores. Então, você, torcedor do Cruzeiro, que puder fazer um esforço, não teve aí a promoção no preço do ingresso, mas tem bilhete à disposição, sócio time do povo, ingresso.cruzeiro.com.br, é só acessar para comprar e bora lá mostrar ao Arthur Jorge que o torcedor está muito confiante no trabalho a ser desenvolvido agora com a comissão técnica do Português. No Sub-20 e goleada dos Crias da Toca, hein? Pela segunda rodada do Campeonato Mineiro Sub-20, o Cruzeiro derrotou o Betim por 6-2 na Toca da Raposa 1, com direito a hat-trick de Juan Gabriel, hein? Meia Juan Gabriel, fez 3, Ryan Leles, Juan Índio, olha aí o Juan Índio voltando a jogar no Sub-20, muito tempo parado, e o Pietro Tavares fechando o placar. O Juan Gabriel, ele deu ainda uma assistência e marcou 3 vezes. O Juan Gabriel, que é um meia aí do Cruzeiro, ele que até chegou a estrear, né, naquele compromisso diante do Atlético Paranaense e agora se destacando aí neste duelo da equipe Sub-20 do Cruzeiro, o time comandado pelo Myron César. Temos uma informação importante sobre mercado. Isso porque a Juventus de Turim, a Juve da Itália, ela fez uma consulta ao staff do zagueiro Fabrício Bruno para entender as condições para um possível negócio. Claro que o Fabrício Bruno renovou o contrato recentemente, inclusive tem aí uma identificação muito grande com o Cruzeiro. Recentemente também completou 100 jogos com a camisa do Cruzeiro. Foi convocado por algumas vezes pelo Carlo Ancelotti, que até pode ter tido uma influência nessa sondagem, né, da Juventus. Ainda não existe uma proposta ao Cruzeiro, até porque a janela está fechada, mas a informação que a gente tem é que essa consulta foi feita ao staff do jogador para entender, né, se teria possibilidade também de abrir uma negociação, porque aí na janela do meio do ano a história ela poderia avançar. O Fabrício Bruno está muito feliz aqui no Cruzeiro, voltou, né, por querer estar neste projeto, tem uma ótima relação aí com os donos do clube, com o Pedro Lourenço, com o Pedro Júnior. Além disso, quando veio para o Cruzeiro, né, já existia muita coisa aí de Europa para o Fabrício Bruno e ele acabou escolhendo o projeto na Toca da Raposa 2. Por exemplo, um outro clube que sondou recentemente, até onde estava Arthur Jorge, o Al Rayyan, do Catar, e o clube perguntou também em condições ali junto ao staff do Fabrício Bruno. Nenhuma negociação foi aberta neste momento, e aí vamos acompanhar os próximos passos disso, mas é fato que é um zagueiro que sempre aí demonstra, muito clube demonstra interesse em ter o Fabrício Bruno. Repito, renovou o contrato recentemente, tem um vínculo longo e para tirá-lo do Cruzeiro teria que ser uma negociação assim muito acima do mercado, porque o Cruzeiro entende que é um atleta difícil de repor. Então vamos aguardar se realmente vai chegar a proposta no meio do ano. É sobre mercado que o Cruzeiro quer fazer aí, já que a janela está fechada. É assim que voltar da seleção brasileira, retomar as conversas para uma renovação de vínculo com o lateral esquerdo Kaique, que talvez aí não jogue na terça-feira a princípio,
o Carlo Ancelotti talvez mantenha o Douglas Santos contra a Croácia, lateral esquerdo, mas de qualquer forma o Kaique vem treinando para tentar agradar aí a comissão técnica de Carlo Ancelotti. É bem movimentada na toca, principalmente para o técnico Arthur Jorge, que chega, já começa a trabalhar, já é apresentado. Ontem, inclusive, esteve jantando, né, com Pedro Lourenço, com o cantor Gustavo Lima, né, que faz parte desse ciclo aí de amizade. Hoje, o Arthur Jorge, conhecendo um pouco mais Belo Horizonte também, esteve em uma das lojas do Cruzeiro, que fica localizada no BH Shopping, mas é a última chance de respiro antes da reta final que tem de preparação não só para a retomada do Campeonato Brasileiro, lembrando na próxima quarta-feira contra a equipe do Vitória, jogo às 8 da noite no Mineirão. A diretoria vem convocando o torcedor, a venda já foi aberta ontem e está caminhando muito bem, expectativa para casa cheia, esperança, né? Expectativa acima de tudo, renovada de toda a nação azul, até porque vai ser o último jogo diante do torcedor antes da estreia na Copa Libertadores, marcada para outra semana, no dia 7 de abril, contra o Barcelona, jogo em Guayaquil, no Equador, às 9 horas da noite. No meio do caminho tem ainda o São Paulo, né? Sempre uma pedra no sapato, o São Paulo no dia 4, um sabadão às 6h30 no Morumbi. Mas apuramos que durante a semana os trabalhos do técnico Arthur Jorge bem focados na parte física, na parte de orientação com relação a posicionamento, focado na questão também do que ele pode ter à sua disposição, conhecendo o elenco aos poucos. A gente cita, o Arthur teve ontem o primeiro dia com o Caio Jorge 100% integrado no campo, né, participando mesmo efetivamente das atividades, ele que estava se recuperando de uma lesão, e os números do Caio Jorge realmente espetaculares, são 8 gols em 11 jogos que ele fez nesta temporada, foi praticamente um mês de fora, se machucou no clássico no dia 20 de março, e agora no dia 20, e inclusive, né, o Caio Jorge tem agora um período para se recuperar, não deve ser utilizado em todas as partidas, vamos aguardar como ele vai corresponder em campo também. Mas o que a gente pode trazer para o torcedor do Cruzeiro, o time ainda é indefinido. O Arthur comandava o Botafogo na época vitoriosa, né, na temporada passada, quando conquistou o Campeonato Brasileiro e também a Copa Libertadores, no esquema 4-2-3-1. E o Cruzeiro, com o técnico Tite, estava atuando de forma diferente, não com o técnico Leonardo Jardim, que tinha um modelo de jogo parecido aí com o Arthur. Então fica a expectativa para onde vai atuar o Gerson, para onde ele vai encaixar o próprio Christian. Tem o Caio Jorge, que foi substituído pelo Neiser. São muitas as indefinições. Começando pelo setor defensivo. A base está mantida. Inclusive, daqui a pouco temos notícia sobre o Fabrício Bruno, notícia de bastidores que eu também apurei a outra ponta. O que o Cruzeiro nos trouxe com relação a um possível interesse de um clube europeu. Mas esse meio campo indefinido segue com Lucas Romero se recuperando de uma fratura na costela. Matheus Henrique vai ali fazer a função, mas Lucas Silva ficou no banco no jogo passado contra o Santos. Gerson fez a função. Vamos ter Arroio pela ponta ou vamos ter Wanderson? Com a volta do Caio Jorge também com Matheus Pereira. Muita coisa para ter conhecimento já para o jogo contra o Vitória, essa cara do Cruzeiro, principalmente pensando na estreia na Copa Libertadores. Assim, eu não sei qual que vai ser a ideia de jogo do Arthur Jorge para esse Cruzeiro, né? O Rubens trouxe aí o 4-2-3-1 do Jardim e que foi mantido com o Tite, né? Você tinha o mesmo desenho, mas com padrões diferentes. A ideia de jogo do Tite é uma ideia diferente da do Jardim, ainda que tivessem os mesmos desenhos, praticamente, assim que o jogo iniciava. 2 volantes, 3 meias na linha em sequência e depois um atacante, o centroavante. Com o Jardim, era um time mais vertical, tinha os 2 volantes, Lucas Silva e Romero, mais 2 caras de muita força de marcação pelos lados, Christian e Wanderson. Uma liberdade para o Matheus Pereira, mas uma obrigação
ao Matheus Pereira de pressionar a saída de bola, entregar muito sem a bola. Defensivos, inclusive. Excelentes ano passado. E o Caio Jorge a mesma coisa, muita liberdade para não ficar apenas como centroavante, para sair entre os lados, baixar para uma linha de meio de campo ali para atacar espaço nas costas da última linha defensiva. Mas o próprio Caio Jorge na zona mista concedeu uma entrevista para mim e também pro próprio Thiago Reis, falando que mudou o posicionamento, por isso não estava tendo a oportunidade dessa arrancada que ele estava sentindo. A questão não é mudar o posicionamento, é posicionamento do time em campo. Por que ele falou isso? O time do Jardim, ele baixava mais linha. Porque é um time vertical, recupera a bola, ataca espaço, as costas. Então, vários jogos o Cruzeiro tinha menos posse de bola e o adversário mais. Então o adversário subia a linha, controlava o jogo, entre aspas, porque o Cruzeiro controlava o jogo sem a bola. Era um dos pontos positivos desse Cruzeiro do Jardim. Ficava na espreita. Exatamente, sabia exatamente o que estava fazendo. O que acontece? Quando ele fala mudou o posicionamento, é que o Cruzeiro adiantou as linhas. Então, o Caio Jorge ficou mais perto do gol. Encaixotado. Com menos espaço para ser atacado. E ele tem por característica atacar esse espaço. Então, o Cruzeiro é um time que cruzava mais bola na área, ele era muito mais centroavante com o Tite do que com o Leonardo Jardim, mas o desenho era praticamente o mesmo. Aí é que eu falo da diferença de posicionamento e de função dentro de campo. Que o Jardim preferia esses caras com o maior poder de jogo sem a bola. Por que o jogo sem a bola? Recuperar a bola com o adversário na saída, ou quando recuperar no campo de defesa, verticalidade, rapidez. O Tite não. O Tite usava o 4-2-3-1, porém, um time mais cadenciado. Vamos ficar mais com a bola. Ao invés de atacar espaço, vamos procurar espaço com a bola nos pés, circulando a bola de um lado para outro, o Caio Jorge mais afundado entre os zagueiros. Então, essa é a diferença. O que encaixou mais? O que ganhou. Qual que ganhou? Jogos, né? Porque não ganhou título. O único que ganhou título foi o do Tite. Sim. Futebol maravilhoso, né? É um espetáculo. O que teve uma conquista, uma taça, foi o do Tite. Mas o que ganhou mais jogos e o que encantou o torcedor foi o do Leonardo Jardim. Então, eu acredito que o Arthur Jorge traga para o seu comando um Cruzeiro mais próximo daquele. Ou seja, talvez a gente veja o Cruzeiro mais vertical, com a linha um pouco mais baixa, adversários tendo mais posse de bola, para ele tentar extrair exatamente isso dos atletas do Cruzeiro, porque foi o que mais deu certo. Ele pode fazer isso com o Gerson? Pode. Eu não sei se com o Gerson pelo lado do campo, tá, Cirilo? Gerson de volante? Do lado do Lucas Romero? Talvez ele possa tentar o início de trabalho dele ser o Gerson como segundo homem de meio de campo, mantendo talvez o Christian pela direita para ter esse poder de marcação, que aí o William cresce quando o Christian está em campo, e do lado esquerdo, aquele jogador de mais velocidade, do 1 contra 1, aí ele tem que recuperar a gente, né? Tem muita gente mal no Cruzeiro, ele vai ter que recuperar. E eu entendo que o Cruzeiro dessa maneira, a lá Jardim, mas vamos esquecer o Jardim, mas um Cruzeiro mais vertical, vamos dizer assim, dá mais certo. Eu entendo isso porque eu tô falando óbvio. Dá mais certo, eu acho que dá mais certo porque eu vi dando certo. E o do Tite eu simplesmente vi espasmos. O Cruzeiro fazia bons primeiros tempos, de repente o time sumia, aí tem a parte física que eu acho que tem que ser recuperada também. É por isso que eu acredito em poucas mexidas de peças, Cirilo. Talvez um reposicionamento de peças usando as mesmas, uma ou duas mudanças de peças, pode ser que aconteça. E se não apenas essa mudança de posicionamento da equipe, da postura da equipe em campo, um Cruzeiro um pouco mais, com a linha mais baixa para atacar mais espaço, sei, talvez abrir mão desses 2 volantes, 3 meias e um atacante, passar a jogar com 4 homens no meio, acho que uma possibilidade também, mas essa parte aí a gente vai ter que esperar para ver.